Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Emerson Leandro e falaremos hoje sobre análise combinatória, certo? Conforme vocês estão vendo aí, esse assunto compreende a parte da matemática que identifica uma combinação de elementos e desses elementos combinados, quais são os possíveis que podem ocorrer, né? Dependendo de cada evento solicitado, tá? Primeiro, vamos para o nome em si. Análise representa o que? Um estudo, né? Um levantamento, um envolvimento de base teórica com matemática, com a compreensão do texto, certo? E combinatória, que vamos ter uma combinação, né? Nós vamos ter uma combinação de elementos, né? E que envolve essa análise combinatória. Quando a gente estuda análise combinatória, nós dividimos a análise em princípio fundamental da contagem, né? Em permutações simples, em permutações com repetições, em arranjo simples, em combinação, ou seja, normalmente a gente pega esse assunto e divide aí em segmentos que envolve a parte da análise combinatória. No vídeo de hoje, trataremos do princípio fundamental da contagem, né, que é o início do estudo do conhecimento sobre análise combinatória, é o princípio fundamental da contagem. Então, se você observar aqui, nós temos aqui o P1, o P2, 3 pontinhos e o PN, né? Então, a possibilidade 1, possibilidade 2, possibilidade N. Esse N aí significa o quê? Infinitamente, né? Poderia ser, nós podemos ter, pelo princípio fundamental da contagem, né? O PFC, nós poderíamos ter aí PN, ou seja, P15, P50, P1000, né? Não importa aí o tamanho, né? Isso é infinito, que são as possibilidades. E pelo princípio fundamental da contagem, vocês percebam que P1 multiplica P2 e P2 multiplica PN, né? Ou seja, o princípio fundamental da contagem é justamente o produto, né, dessas possibilidades. Então, aí nós vamos ter aqui um texto que define o seguinte: né, como vocês estão vendo, pelo princípio fundamental da contagem, devemos multiplicar o total de possibilidades de cada etapa, certo? Vou afastar aqui um pouquinho para vocês verem. Pronto, de cada etapa. Pelo princípio fundamental da contagem, devemos multiplicar o total de possibilidades de cada etapa, ok? Então isso é o que rege o princípio fundamental da contagem. E o estudo da análise combinatória começa pelo princípio fundamental da contagem. Compreendendo essa base, essa parte inicial, esse princípio, você terá sucesso em compreender o que é um arranjo, o que é uma combinação, né? E também identificar o que é uma permutação simples ou com repetição. Abaixo aqui nós temos um exemplo, certo? Um exemplo que eu coloquei aí para vocês, um exemplo envolvendo a seguinte situação: de quantas maneiras podem ser distribuídas, né? De quantas maneiras podem ser distribuídas, né? As 3 medalhas olímpicas numa prova de mountain biking com 5 competidores, certo? Então, primeiro vamos lá.
O exemplo diz o seguinte: de quantas maneiras podem ser, né? De quantas maneiras podem ser distribuídos as 3 medalhas olímpicas numa prova de mountain bike com 5 competidores, certo? Primeiro, então, nós vamos ter aqui a possibilidade 1, certo? A possibilidade 1 vezes a possibilidade 2 vezes a possibilidade 3. Quais são essas possibilidades, certo? Observem que eles têm 3 medalhas, né? A medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze. Na primeira possibilidade, eu tenho 5 competidores, né? Eu posso ter, dos 5, todos têm possibilidade de ter a medalha de ouro, não é isso? Então, P1 vai ser igual a 5. Certo? Vezes P2 vai ser a medalha de prata. Quantos competidores podem ter a medalha de prata? 4. Você disse 4, mas por que 4? Olha, um não já ficou com a medalha de ouro? Então, sobrou a medalha somente para 4, né? Porque um já ficou com a medalha de ouro. Vezes. E a de bronze? 5 competidores. Quantas possibilidades? 3, né? Por que 3 possibilidades? Por que 3? Porque um já ficou com a medalha, são 5 competidores. Um já ficou com a medalha de ouro, sobraram 4. O outro ficou com a medalha de prata, sobraram 3. E o último ficou com a medalha de bronze. No caso de bronze, sobraram 3 competidores para disputar essa medalha, né? São as possibilidades. Fazendo o produto, pelo princípio da fundamental da contagem, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então nós temos 60 possibilidades, né? Ou seja, com 5 competidores e 3 medalhas de ouro, prata e cobre, nós vamos ter 60 possibilidades. Por quê? Porque vai ter gente que aquele primeiro competidor, ele pode ser ouro, mas ele também pode ser prata, ele também pode ser bronze. O segundo competidor, ele pode ser ouro, prata e bronze. E aí você vai fazendo o quê? Você vai rodando. Para você não ter que escrever cada possibilidadezinha dessa, você mudando entre as medalhas e os competidores, é que a gente aplica o princípio da contagem, isso, e faz a devida multiplicação, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente!